Olá, aqui é o Leonardo do Minuto da Terra. E a Terra, vista do espaço, parece azul e verde, e também branca e um marrom amarelado. Mas olhando bem de longe, parece apenas azul, o que a torna especial. É o único planeta que conhecemos que possui a superfície coberta por água em forma líquida. Hoje temos 4 vídeos mostrando por que a água da Terra é tão estranha. E para começar, molhando o pé, de onde será que ela veio? Diferente de todos os outros planetas do nosso sistema solar, 70% da superfície da Terra é composta de água líquida que, embora seja útil para a vida, também é meio estranho, já que tudo o que sabemos sobre como e quando nosso planeta se formou mostra que a superfície da Terra deveria ser seca. A história é mais ou menos assim. Nosso sistema solar se formou a partir do colapso de uma grande nuvem de poeira e gás. A densa massa de gás no centro se tornou nosso Sol, que, como uma jovem e estável estrela, espalhou um feroz vento solar para todas as direções. Com o passar do tempo, essa corrente de partículas empurrou a nuvem de gás cada vez mais longe, deixando apenas partículas sólidas para trás, que se agruparam em rochas, planetesimais e finalmente os planetas rochosos do sistema solar interior que conhecemos hoje. E aqui temos um problema. Água em forma de gelo não poderia ter sido uma das partículas sólidas que ficou para trás antes da formação do nosso planeta, porque o sistema solar era muito quente para permitir água congelada, e qualquer vapor de água teria sido expelido para longe pelos ventos solares. Então, se a Terra não tem água desde o início, como acabamos com esses oceanos gigantescos? Nós sabemos que H2O não foi fabricado aqui ao longo das eras, porque processos naturais como combustão, respiração e fotossíntese criam e destroem quantidades aproximadamente iguais de água. E, de qualquer forma, a quantidade em questão é tão pequena que nem conta para a abundância de água do planeta. Já que a água da Terra não veio no pacote nem foi fabricada por aqui, deve ter vindo de muito longe, em meteoritos e cometas ou outros organismos com origem no sistema solar exterior, onde estavam longe o suficiente do Sol para permitir que existisse água congelada. É de se imaginar que essas bolas de gelo que chamamos de cometas sejam as responsáveis pela origem da nossa água. Mas essa hipótese foi descartada quando descobrimos que os cometas são muito mais ricos em hidrogênio pesado do que a água da Terra. Hidrogênios pesados possuem um nêutron e um próton no seu núcleo, e para cada 1 milhão de átomos de hidrogênio na água da Terra, somente cerca de 150 são pesados, enquanto a água de cometas possui o dobro disso. Essas assinaturas químicas que não batem foi o que sugeriu que a água da Terra não poderia ter chegado em cometas. Então, a fonte mais provável da água na Terra é um tipo de meteorito chamado côndrito carbonáceo. Côndrito é apenas o nome dado à classe dos meteoroides rochosos que costuma atingir a Terra com maior frequência, mas apenas os côndritos carbonáceos contêm água, bem como bastante carbono, caso não tenha adivinhado pelo nome. Eles têm água neles porque foram formados fora do limite frio do disco protoplanetário do Sol, e além disso, a água neles tem um nível de hidrogênio pesado semelhante ao da água da Terra, fortemente sugerindo que sejam a fonte das nossas calotas de gelo, nuvens, rios e oceanos. E foi assim, do espaço, que veio a água que transformou nosso planeta em um pálido ponto azul. Tecnicamente, precisamos de água para deixar o céu azul. E, falando em céu, muitas nuvens se parecem com essa aqui. E é o cúmulo você não saber por que isso acontece. Se você quiser criar uma nuvem a partir do zero, primeiro vai precisar de uma frota inteira de aviões ou então centenas de balões de ar quente para transportar várias toneladas de água até o céu. E aí, de alguma forma, precisa espalhar todo esse líquido em gotas pequenas o suficiente para flutuarem como uma névoa. Resumindo, não seria nada fácil. No entanto, a nossa atmosfera consegue criar essas nuvens no mundo inteiro, a uma altitude de 20 km acima do nível do mar, usando a água da superfície da Terra como combustível. Nuvens cúmulos, por exemplo, se formam quando a energia solar evapora a água dos oceanos, plantas e solo, quebrando as ligações que mantêm as moléculas de água unidas. À medida que o ar acima recolhe umidade e calor, o ar frio e pesado circula em volta, criando um balão de ar quente invisível. Surpreendentemente, o conteúdo desse balão não pesa ele para baixo. Na verdade, quanto mais vapor de água ele recolhe antes da decolagem, mais leve ele fica. Por mais estranho que possa parecer, isso acontece porque o vapor da água é um gás, assim como o nitrogênio e o oxigênio, que compõem boa parte da atmosfera. Nossa física básica estabelece que um certo volume de gás tem o mesmo número de moléculas, independente de que moléculas são essas. Além disso, a água é composta de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que são mais leves do que as 2 moléculas de nitrogênio e oxigênio. Então, o ar quente e úmido flutua muito mais fácil do que o ar quente e seco. Enquanto o balão invisível sobe, a pressão que diminui do lado de fora permite que o balão cresça, espalhando seu calor interno e diminuindo a sua temperatura. Eventualmente, o ar da parte de cima esfria o suficiente para o vapor da água se condensar em gotas, que olhando de longe parece um pedacinho da nuvem. Enquanto o resto do balão sobe, o vapor da água continua a esfriar e condensar na mesma altitude, criando uma nuvem de forma definida que parece ter sido criada do nada. Além do mais, enquanto as moléculas de vapor da água em condensação se unem em forma de pequenas gotas, elas liberam a energia que absorveram na superfície da Terra enquanto evaporavam.
Isso aquece o ar em volta, deixando-o mais leve e sugando ainda mais o ar úmido para baixo, que esfria e condensa, liberando calor e fortalecendo a nuvem. Mesmo em uma pequena nuvem cúmulos, a energia total liberada a partir da condensação é enorme, o equivalente a 270 toneladas de dinamite. E se a quantidade de vapor de água é muito maior, a energia liberada pode produzir nuvens tão altas quanto a estratosfera, com violentas tempestades elétricas e pedras de granizo do tamanho de uma laranja. Um clima nada favorável para um passeio de balão. Se você já fez um passeio de balão ou andou de avião e olhou para baixo, deve ter notado que muitos rios são assim cheios de curvas. Mas por que será? Comparado ao fluxo de água que desce das montanhas, os sinuosos rios das planícies podem parecer lentos e inofensivos, mas cachoeiras são encurraladas por vales de paredes íngremes. É como se seu destino estivesse gravado em pedra. Já nas planícies abertas, essas paredes rochosas dão lugar a um solo macio, permitindo que o rio defina seu próprio curso a caminho do mar, cursos que nem sempre correm em linha reta. Pelo menos não por muito tempo, já que tudo que você precisa para entortar o trecho reto de um rio é um pequeno distúrbio e tempo de sobra, coisas que a natureza tem de sobra. Digamos, por exemplo, que um roedor faça uma toca na margem de um córrego. O túnel que ele cavou serve como um lar bem acolhedor, mas também enfraquece o banco de areia da margem, que eventualmente começa a desintegrar-se e cair no rio. A água começa a entrar na cavidade recém-formada, levando a terra embora e deixando a toca ainda mais oca, o que faz com que a água corra mais rápido e leve embora ainda mais terra, e assim por diante. À medida que o fluxo da água é desviado em direção a essa margem do rio, o fluxo do outro lado enfraquece e diminui. E como essa corrente enfraquecida não é capaz de carregar as partes sólidas do canal que a água em rápido movimento consegue, essa terra fica no fundo e vai acumulando, deixando a corrente ainda mais rasa e lenta, até que acumule o suficiente para criar um novo pedaço de terra. Enquanto isso, a água em rápido movimento próxima à margem aproveita essa curva para pegar velocidade e barrar com força no outro lado, onde começa a cavar outra curva, depois outra, e mais uma, e assim vai. Quanto mais largo o rio, mais tempo demora para esse efeito atingir o outro lado, e maior a distância até a próxima curva. Além do mais, medições desses fluxos sinuosos em todo o mundo revelam um surpreendente padrão. O comprimento de um meandro em forma de S tende a ser cerca de 6 vezes a largura do canal. Então, pequenos rios com curvas costumam parecer uma versão miniatura de seu irmão mais velho. Enquanto nada ficar no caminho do rio, suas curvas continuarão crescendo até dar uma volta e se encontrar novamente. Quando isso acontece, o rio segue seu caminho em linha reta, deixando para trás um braço morto, ou bilabong, ou um lago em ferradura, ou ainda um meandro abandonado. Nós temos vários nomes para esses lagos, já que eles podem ocorrer em praticamente qualquer lugar por onde um líquido corra, ou costumava correr. O que nos faz pensar, como os marcianos chamavam isso? Tem algo muito estranho nessa foto de Marte que você acabou de ver e nós fizemos outro vídeo só para explicar. Olha só. Um tempo atrás, o canal Minute Physics fez um vídeo mostrando como a luz e a sombra em uma paisagem podem fazer com que o nosso cérebro tenha dificuldade em diferenciar as partes que são para fora daquelas que são para dentro, especialmente aquelas onde você não tem certeza de onde a luz está vindo. Isso acabou gerando um debate sobre essa foto da superfície de Marte. Essa sinuosa marca nessa imagem aérea é um antigo canal, o que é muito legal descobrir, pois significa que já existiu água líquida em Marte. Mas a cratera sobre ela tem uma sombra no canto superior esquerdo, o que significa que a luz nessa imagem deve vir do canto superior esquerdo, o que, teoricamente, faria com que esse canal está, na verdade, ficando mais alto do que seus vizinhos. Mas isso não é possível, certo? Quer dizer, canais deveriam, consequentemente, se tornarem vales, já que acabaram sendo cavados na Terra. Isso é um fato científico tão comum que, quando o resto do pessoal insistia em ver uma montanha, meu cérebro continuava a me dizer que era um vale. No fim, não só o cérebro estava mentindo, como esse canal é um ótimo exemplo de um processo geológico fora do comum, que, basicamente, deixa paisagens de cabeça para baixo, criando um relevo invertido. Se onde você mora faz muito frio, você provavelmente já viu algo parecido acontecer, nas marcas de pegada compactadas que ficam na neve. Enquanto o sol derrete essa camada mais macia ao redor, elas podem, eventualmente, ficar assim. E o mesmo pode acontecer com um rio e um vale. Por exemplo, digamos que você tem um canal correndo por um deserto. Às vezes, a chuva é tão escassa que a água vai toda embora, deixando o canal seco. Quando isso acontece, parte da água do solo é puxada para cima através da ação capilar. Enquanto sobe e evapora, minerais dissolvidos nela ficam para trás, cobrindo os sedimentos do leito do rio e deixando ele duro como cimento. Enquanto o fluxo de água sobe e seca novamente ao longo do tempo, cada vez mais desse cimento é acumulado, deixando o leito cada vez mais duro e mais resistente à erosão do que o terreno vizinho.
Com o passar do tempo, o vento desgasta as rochas laterais, deixando o canal em uma versão invertida do que costumava ser. Nós não temos como saber exatamente o quanto do leito do rio virou de cabeça para baixo sem fisicamente cavar e explorar a região. Mas é possível ter uma ideia. Basta pesquisar por relevo invertido aqui no nosso planeta natal. É possível até mesmo encontrar alguns exemplos no Google Maps. Mas cuidado! Tentar acertar o que está de cabeça para baixo ou não pode deixar o seu cérebro ao contrário. Um bom passeio pelo Google Maps, já que não podemos viajar no momento. Obrigado por assistir e até semana que vem.